aqui de novo com os amados irmãos e como já disse, o meu intuito nesta manhã é falarmos sobre a dimensão do ID de Jesus. Na perspectiva de Jesus e para a realização da missão que nos entregou, nós podemos verificar duas dimensões. A primeira, e certamente a mais importante, no ponto de vista da capacitação para a realização dessa missão, deve ser cada um de nós depender totalmente de Deus. Foi o Senhor Jesus quem disse aos seus discípulos no Evangelho segundo São João, capítulo 15 e versículo 5, sem mim nada podeis fazer. É importante que o crente reconheça que necessita do poder, da autoridade, da graça, do amor de Jesus em seu coração. Ou seja, nós necessitamos da capacitação sobrenatural de Deus através da pessoa do Espírito Santo para realizarmos a sua missão. Esse poder, essa autoridade, essa força que nos reveste, como todos nós sabemos, é uma dádiva, como nós podemos verificar através do capítulo 1, versículo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Só assim realizaremos ou cumpriremos a missão de pregar o Evangelho do Reino e fazer discípulos de Jesus em todas as nações. Então, meus amados irmãos, reparemos bem que não foi em vão que Jesus disse que os discípulos necessitariam desse poder para realizar a missão que ele, Jesus, lhes ia entregar. A segunda era uma dimensão geográfica, não só na terra, na localidade de cada um, e concretamente para eles o início era em Jerusalém, porque foi aí que geograficamente nasceu a igreja, como todos nós sabemos, mas para cada um de nós é a nossa localidade, é o lugar onde nós residimos, onde nós vivemos, e isso implica da minha parte e da tua parte a vontade em obedecer ao mandamento do Senhor, se efetivamente queremos alcançar todos. E a ordem que temos da parte de Jesus é até aos confins da terra. Então a igreja não é para ficar isolada, a igreja não é para ficar situada apenas numa cidade, mas nós temos a obrigação de levar o Evangelho até aos confins da terra. Jesus, ao largo do seu ministério terreno, ele teve sempre a preocupação de preparar os seus discípulos para dar continuidade ao seu trabalho. E em especial, ele desejava que o Pai fosse conhecido por todos. Então, Jesus ensinou que era necessário para nós, crentes, para nós discípulos, para nós seus filhos, a pessoa do Espírito Santo na vida diária de cada um de nós. E o Espírito Santo, ele trabalha em duas dimensões. A primeira, trabalha no missionário, no evangelista, no crente, e na segunda, é ele que trabalha no coração dos ouvintes, daqueles que ouvem a palavra de Deus. E todos nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, mas o convencimento é o Espírito Santo quem o faz. Não é o pregador, não é o discípulo, não é o crente, mas é o Espírito Santo quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É interessante que Jesus, ainda estando com os seus discípulos, no Evangelho segundo São João, no capítulo 14 e versículo 16, ele podia dizer aos seus discípulos: e eu rogarei ou eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Neste versículo, Jesus está antecipando a sua saída desta terra. Ele está preparando os seus discípulos para uma realidade que em breve iria suceder. Ele se iria ausentar fisicamente, mas ele estaria com os seus discípulos através da pessoa bendita do Espírito Santo, como está a acontecer nos dias de hoje. E eu agradeço a Deus
por essa preocupação de nos deixar, como diz aqui, outro ajudador. Certamente o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em todas as áreas, porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Tu precisas, eu preciso, nós precisamos da ajuda diária da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer ajudar. Se tu queres ser ajudado, lembra-te, o Espírito Santo quer ajudar. E depois o Senhor Jesus, no mesmo Evangelho, continua a dizer, no versículo 17, para que fique, ainda no final do 16, desculpem, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo ainda está com a sua igreja, o Espírito Santo ainda está com o seu povo, o Espírito Santo ainda está a fazer essa obra fantástica de convencer o homem e a mulher do seu pecado para que venha ao conhecimento da verdade através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, no versículo 17 diz, a saber, ou para que tenhas conhecimento, o Espírito da verdade. Estamos num tempo terrível, onde o espírito da mentira está propagando as suas ideias. E infelizmente, em alguns momentos, até os crentes são atingidos por este espírito da mentira. É por isso que nós nos negamos a propagar qualquer tipo de mentira. Meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com aquilo que você está postando muitas vezes. Analise antes de postar alguma coisa, porque você, sem querer, pode estar a transmitir o espírito da mentira. Inclusive, quando você está a fazer um like em certas coisas, se não leu, você pode estar a dizer que está de acordo a uma coisa que é completamente contra a palavra de Deus, os princípios que nós acreditamos. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado, porque o espírito do erro está instalado neste mundo, nesta sociedade que vem diretamente do inferno e que deseja destruir a vida do ser humano. Por isso, Deus está aqui a falar do Espírito da verdade. Aleluia! Eu amo a verdade. Nós amamos a verdade. Eu espero que cada um de nós continue a amar e a acreditar e a viver nessa verdade. E agora diz também Jesus Cristo, o qual o mundo não pode receber. Ou seja, este Espírito da verdade é apenas para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são convencidos pelo mesmo Espírito do pecado, da justiça e do juízo e decidem entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele e pedir que o Espírito Santo habite nos nossos corações. Então, o mundo não pode, não conhece e muitas vezes atacam-nos porque não conhecem, não sabem com quem nós estamos a falar, de quem nós estamos a falar. Daí a importância e a urgência de continuar a pregar o Evangelho do Reino, que continua a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Mas Jesus diz aos seus discípulos logo a seguir, mas vós o conheceis. Porquê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Eu agradeço a Deus porque Deus teve a preocupação de nos dar o seu Espírito Santo que vive nas nossas vidas, está em nós. E eu agradeço a Deus também porque afinal os dons espirituais não cessaram. Os dons espirituais, como disse há pouco noutra pregação, eles continuam em atividade no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eles são necessários para nós, homens e mulheres, que precisamos da graça de Deus e que sem Jesus nada somos e nada podemos fazer. Agradeça a Deus pelos dons do seu Espírito, para o capacitar, para o ajudar e também para que através deles você e eu possamos abençoar aqueles que estão à nossa volta e continuarmos a edificar ou a edificar-nos uns aos outros como o Senhor deseja. E agora, versículo 26 diz, mas o ajudador, outro nome dado
ao Espírito Santo, ajudador, alguém que está ao teu lado para te ajudar. É fantástico saber que temos não só um amigo, não só, portanto, alguém especial, mas também alguém que nos ajuda. Aqui repete-se por 2 vezes esta expressão, a primeira no 16 e agora no 26, referindo-se ao Espírito Santo, o ajudador. Dê também graças a Deus por esse ajudador que está consigo e o ajuda a si a suprir todas as suas dificuldades e a caminhar em nome de Jesus Cristo. Então diz o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. E agora esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E eu agradeço ao Espírito Santo quando ele me faz recordar aqueles versículos que já li, quando ele me faz recordar as grandes verdades acerca de Deus, quando ele me faz recordar que eu necessito dele a cada dia, que eu necessito de ter intimidade com ele, porque na verdade se não fosse o Espírito Santo jamais poderíamos realizar qualquer tipo de missão espiritual, seria impossível. Então tu e eu temos connosco o maior ajudador que se chama Espírito Santo. É uma pessoa que fala, que sente, que ajuda, que levanta, que intercede por nós. O Espírito Santo não é a força ativa de Deus, como dizem alguns por aí. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, que foi dada por Deus para ser o teu e o meu ajudador. Mas quero-vos dizer que também ainda no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 7, Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, e aqui diz a grande verdade, convencerá quem? O mundo, as pessoas, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. E agora há uma explicação do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E quero dizer-te que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na tua morte espiritual. Deus está nesta manhã a dar-te a ti, prezada visita, prezado amigo, uma oportunidade de entregares a tua vida a Ele, de confessares os teus pecados, de lhe pedires perdão e de dizer: vem à minha vida, vem ao meu coração, restaura o meu ser, eu necessito de ti. E agora diz: quando vier, porém, aquele, e volta a chamar-lhe Espírito da Verdade, ele vos guiará, não apenas em alguma verdade, em toda a verdade. Porquê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. De quem? Da parte de Deus. Da parte de Deus. A autoridade é Deus e a sua palavra. Aquele que fala fora da palavra está errado. Nós temos que falar apenas aquilo que se recebe de Deus e que não contradiz a palavra do Senhor. Então, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. E agora diz outra coisa muito importante: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um por seu lado. Isto aconteceu com a igreja, como vocês sabem, foram dispersos, houve perseguição. Ainda hoje, em muitos países, há perseguição. Hoje, aqui em Portugal, não há uma perseguição física, mas há uma perseguição contra os nossos ideais, contra a nossa doutrina, contra o nosso ensino, contra aquilo que nós acreditamos. Vejam o que saiu nesta semana numa revista conhecida, um ataque querendo nos colocar todos no mesmo saco, um jornalismo que não tem nenhum tipo de investigação correta como deveria ter, não menciona as fontes corretas. Sabe porquê? Porque há um ataque aos teus e aos meus valores espirituais.
Muitos não querem saber daquilo que nós acreditamos, ou seja, chamam-nos a nós fanáticos e os fanáticos são eles que estão dispostos a apedrejar-nos, a destruir-nos, porque eles gostariam que nós pensássemos como eles. Mas quero dizer aqui agora, nós não temos nada a ver com as políticas deste mundo. É verdade que somos contra a corrupção, somos contra a mentira, somos contra tudo aquilo que é falso. O cristão é assim, mas cada um, em relação ao voto, é livre de fazer aquilo que sente. Nós nunca ensinamos ninguém a votar neste ou naquele. E se as pessoas querem ter respeito, respeitem os outros. Mas sabe uma coisa? Há um ataque. Estamos a viver nos últimos dias. E este ataque vai contra a igreja, vai contra o povo de Deus, vai contra aqueles que têm valores nas Sagradas Escrituras. Porque nós queremos, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos contra a eutanásia, nós estamos contra o aborto, nós estamos contra todo o pecado, tudo aquilo que é contra Deus, nós estamos contra, mas nós amamos os pecadores, respeitamos as pessoas, somos tolerantes com os outros, mas há uma coisa que não podemos abdicar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. O homem pode dizer, é livre, tem outros caminhos, respeitamos o que digam, mas para nós acreditamos que Jesus é o verdadeiro caminho para Deus. Então, meus queridos, não fiquem muito alarmados pelos ataques que estamos a ter. Jesus disse que nos últimos dias assim seria, assim aconteceria. Nós temos é que estar preparados para nos encontrarmos com Cristo e vivermos uma vida autêntica de santidade, uma vida que demonstra aos outros que efetivamente, verdadeiramente, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A coisa mais bela e mais maravilhosa é ser discípulo autêntico e verdadeiro de Jesus Cristo, que pautamos a nossa vida, as nossas palavras, os nossos pensamentos pela palavra daquele que é Senhor, daquele que é único, que é altíssimo, aleluia, daquele que não muda, daquele que ama a humanidade. Por isso deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, diz que o Espírito Santo glorificará. Agora sereis dispersos, cada um por seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Lembra-te uma coisa, tu não estás só. Tu não estás só. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está contigo, meu irmão, isso é o mais importante, é o mais belo, é o mais maravilhoso, é o mais glorioso. Pensa, não estás sozinho. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então diz agora também: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. A verdadeira paz, a paz autêntica, a paz verdadeira, somente se encontra na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi por isso que ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O mundo fala muito de paz, mas não tem paz para dar a ninguém. Mas tu, meu irmão, é por isso que nos podemos cumprimentar quando nos vemos, a paz do Senhor. E o meu desejo é que a paz de Deus encha de tal maneira o teu coração e o meu coração, que eu possa dar paz a todos aqueles que estão à minha volta, inclusive possa transmitir paz àqueles que não acreditam nesta paz. Que a paz de Deus possa dominar o teu e o meu coração, para que se possa ver o fruto do Espírito nas nossas vidas. Jesus ensinou que missões não é apenas pregar, mas é discipular, ou seja, ensinar e batizar. Como verificamos em Mateus 28:19, quando Jesus disse aos seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, há todo um trabalho a fazer com os que aceitam seguir a Cristo.
fazer deles verdadeiros discípulos de Jesus em todas as nações. Hoje há um fenómeno mundial que, na minha perspectiva, e repito aqui, na minha perspectiva, e alguém pode não estar de acordo comigo e ninguém é obrigado a estar de acordo comigo, serve apenas para massagear o ego do ser humano, para que este se sinta grande e importante. Parece que só tem uma preocupação em fazer mais conhecido a sua igreja, o seu pastor, o seu líder, de certo ou determinado país, mesmo que nessa cidade onde chegam já existam outras igrejas da mesma fé, denominação, doutrina, porque parece-me a mim que o mais importante é fazer com que esse líder seja conhecido mais que Cristo deve ser conhecido. Com isto, eu dou um exemplo muito breve aqui na região onde eu estou. Há poucos anos, a Costa da Caparica é uma cidade pequena, todo o concelho de Almada tem 200 mil, não sei neste momento porque no verão tem mais população. Havia, por exemplo, 10 igrejas com o nome Assembleia de Deus. Eu pergunto, como é que é possível, meu Deus? Como é que é possível? Sabe porquê? Porque cada um quer estabelecer o seu próprio reino, dizer eu sou melhor do que o outro. Infelizmente isto acontece não só no nosso país, mas em todos os outros lugares. E eu digo aqui, e escrevi isto, está tudo muito fresco, com isto o dinheiro é desperdiçado, assim como os recursos humanos, que seriam muito mais importantes na implementação de igrejas e missões onde elas não existem, para o seu fortalecimento e crescimento. Mas nisto hoje, a visão de reino, infelizmente, está trocada para muitos, a nível eclesial e até a nível denominacional. Eu louvo a Deus por aqueles que ainda seguem estes princípios. Então eu digo, missões não é a implantação da igreja A ou B, deste ou daquele país, desta ou daquela bandeira, desta ou daquela agência missionária, desta ou daquela igreja, já seja de algum país, já seja de alguma cidade, já tenha um nome ou um rótulo. Não é isto. Evangelho não é um produto para realizar comércio. Não deve servir para beneficiar economicamente ninguém, muito menos os seus líderes. Não é uma mercadoria, mas é na sua essência levar Cristo aos corações, dar a conhecer Jesus Cristo, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja amado e para que as pessoas possam experimentar a salvação que é oferecida gratuitamente por Deus. Porque sabem uma coisa? A salvação verdadeira continua a ser de graça e pela graça de Deus. É por isso que Paulo aos Efésios capítulo 2 versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou ou nos deu vida juntamente com Cristo. E depois está, pela graça sois salvos. Mas mais à frente, capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não é a igreja A, B ou C, não é a denominação A ou B ou C que salva. Quem salva é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que temos que anunciar a cada dia. E se verdadeiramente amamos a Deus, queremos que o nome do Senhor seja honrado, respeitado, amado. E temos que pregar que só em Jesus Cristo há salvação. E Pedro faz uma grande declaração no capítulo 1, versículo 18 a 20, dizendo: a todos nós, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro que fostes comprados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Há tanta gente a viver uma tradição, a seguir algo que lhe ensinaram, mas não experimentaram. E o importante é que tu e eu experimentemos Cristo. Deixamos que Cristo vivifique os nossos corações. E Pedro acrescenta no versículo 19: mas com o precioso sangue, como o de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Ou seja, desde o Gênesis, esta mensagem está a ser passada. Deus iria preparar um cordeiro para que ele morresse por nós, fosse o nosso substituto, pagasse o preço que tu e eu jamais poderíamos pagar. E agora Pedro está a dizer esta grande verdade, dizendo que foi Jesus Cristo, o cordeiro sem mancha,
o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro autêntico que entregou a sua vida por amor de nós. Ele pagou o preço. É por isso que para ser salvo não tens que pagar nada. Desculpem, abomino a igreja que está cobrando algo, vendendo algo. Isso é negócio. A salvação é pela graça. A oração é de graça. Nós não temos que orar. E graças a Deus, porque a maioria das igrejas é isto que fazem, é isto que vivem. Nós não cobramos por fazer funerais, nós não cobramos por fazer casamentos, porque fazemos isto tudo por amor do Senhor. Que Deus nos ajude a verdadeiramente sermos autênticos em todo o sentido, porque isto é bom aos olhos de Deus. Os homens nem sempre entenderam, entendem e alguns desejam entender esta verdade. Porque muitas vezes parece ser que a sua preocupação é estender o seu reino para mostrar quão grandes e poderosos eles são. Com estas atitudes diminuem a pessoa de Cristo. Eu há poucos dias, no domingo, falei sobre isto. Retirar a Deus aquilo que é dele, retirando-lhe a ele, Jesus, a centralidade como o único fundamento das missões e da igreja. Esta manhã há duas histórias que eu gostaria de analisar sobre a obra missionária nos inícios da igreja. A primeira é entre Pedro, Cornélio e a sua casa. Pedro, sem dúvida, dirigido pelo Espírito Santo, foi à casa de Cornélio. E Atos dos Apóstolos, aqueles irmãos que quiserem abrir a Bíblia, faz favor, Atos dos Apóstolos 10, 9, diz assim: no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar cerca da hora sexta. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E via o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então nós temos uma segunda vez, como diz aqui, e há uma voz que diz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Depois, versículo 16 diz: sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. E agora Pedro vai fazer uma reflexão, e certamente fica perplexo sobre essa visão. Era a primeira vez que ele tinha semelhante visão. Não entendeu num princípio o que é que Deus queria com essa visão. E então diz que aqueles homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava e indagaram se Pedro efetivamente estava naquela casa. E diz no versículo 19, estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse, o Espírito que fala, o Espírito Santo fala, eis que 2 homens te procuram. Versículo 20, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando. Interessante, Deus está a prepará-lo para uma outra dimensão que ele não estava habituado. Eu acredito que Deus nos está a preparar para outras dimensões. E nós não podemos ficar quadrados na nossa maneira de estar e pensar, porque o Espírito Santo quer tirar-nos do nosso conforto, o Espírito Santo quer levar-nos a coisas maiores, maravilhosas e gloriosas, porque isto que está a acontecer, esta pandemia, não é nada. Deus tem muito mais para fazer com a tua vida e através da tua vida. Abre o teu coração, deixa-te usar por Deus. Cuidado também com aqueles que se habituaram agora ao comodismo e não querem outra coisa. Este é um alerta para ti. Não fiques acomodado. Cuidado, irmãos, uma coisa é ter precaução, mas outra coisa é ficar acomodado a uma situação momentânea e nada mais. Deus quer usar-te, Deus quer levantar-te, Deus quer usar-te para a glória do seu nome, ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, descendo Pedro, versículo 21, ao encontro desses homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa porque viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação, foi avisado por um santo anjo para te chamar à casa e ouvir as tuas palavras.
Pedro, pois, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte levantou-se, partiu com eles, e alguns irmãos dentre os de Jope o acompanharam. Interessante, Pedro vai chegar à casa de Cornélio. Na casa de Cornélio acontecem coisas maravilhosas. Recordemos que Cornélio era um gentio. Recordemos que Cornélio era alguém que, num princípio, os judeus jamais entrariam na sua casa. Mas Pedro prega o Evangelho. Aquela família aceita Jesus Cristo. Aquela família pede para ser batizada. Aqueles, agora irmãos nossos, recebem o batismo com o Espírito Santo. Quem era Pedro para duvidar daquilo que Deus estava a fazer no meio dos gentios? É verdade que Pedro não foi bem compreendido pelos seus irmãos judeus de Jerusalém, que achavam alguns que o Evangelho era limitador, que só eles eram os beneficiados dessa graça e desse amor, como podemos ver em Atos 11, 1-3, que diz: ora, ouviam os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, e quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele, e a palavra no original é discutiam com ele, os que eram da circuncisão, ou seja, havia um grupo já dentro da igreja que tinha outros princípios, outras ideias, que não eram as ideias que Jesus ensinou, que o Evangelho fosse pregado até ao último da terra. Sempre haverá pessoas que estão colocadas para complicar, sempre haverá pessoas que apenas o que querem é entender aquilo que querem entender, mas eu quero dizer que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, pode fazer-nos entender uma dimensão fantástica da sua glória, do seu amor, do alcance que Ele quer para com as almas perdidas. E nós temos que estar abertos. Mas é verdade que eu quero dizer aqui, eu não acredito que o Espírito Santo alguma vez vai contrariar a palavra de Deus, que seja um ponto assente. Nunca! O Espírito Santo nunca contraria Deus nem a sua palavra, mas o Espírito Santo leva-nos a entender e compreender todo o alcance dos ensinos de Jesus. E eu oro a Deus para que as nossas mentes possam ser a cada dia abertas para entendermos a total dimensão do amor de Deus, da preocupação de Deus e do poder que há no seu Espírito Santo. Então, versículo 3 diz, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Lamentável. Aquele grupo de homens não estavam alegres por ver a maneira como aquela família recebeu a palavra de Deus, foram batizados nas águas, foram batizados com o Espírito Santo. A preocupação deles era apenas: fostes à casa de alguém que não deveria jamais entrar. Quem é o homem para assim pensar? Que autoridade tem o homem para limitar o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo? Esse grupo tinham-se esquecido das palavras do Divino Mestre, quando lhes disse para pregar o Evangelho a toda a criatura. Pedro, numa primeira fase, não era diferente deles. Pensava da mesma forma. Os seus conceitos e preconceitos tinham definhado a sua visão do que deveria ser o reino de Deus. Mas como o Senhor Jesus sabe a melhor maneira de trabalhar com cada ser humano, conseguiu com insistência, e neste caso concreto 3 vezes, insistiu com ele para que ele entendesse o propósito que Deus tem desde o princípio, que é e continua a ser salvar e buscar aquele que está perdido. Isto é o que Deus quer: salvar e buscar todo aquele que está perdido. Lucas 19:10. Assim, desta forma, preparou a Pedro para que ele embarcasse numa grande aventura, ou seja, pregasse o Evangelho a um gentio, a um estrangeiro, a um impuro. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus diz que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade, a verdade que liberta o homem. Ao ir à casa de Cornélio, ele levou consigo testemunhas, outros judeus de Jope, pois desejava que outros verificassem o que Deus iria fazer naquele lugar, para que ao fazerem qualquer reparo sobre onde foi ou o que houvesse acontecido, houvesse testemunhas
de tudo aquilo que tinha acontecido pela vontade de Deus, na sua visão de alcançar o mundo com as boas novas. Com a sua experiência, a experiência de Pedro, ele chegou a uma conclusão fantástica, reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todas as pessoas. Não importa primeiro a idade, não importa a cor, não importa a cultura, não importa o estado económico, não importa qualquer raça, não importa. Mas Pedro disse, no capítulo 10, versículo 34, então Pedro, tomando a palavra, disse nessa reunião, onde tinha acusadores contra ele, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Que conclusão fantástica a que Pedro chegou. E eu espero que tu saibas que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todas as raças. É por isso que se alguém é racista, está no lugar errado. Cristão não pode ser racista, não pode ser feminista, não pode ser machista, porque cristão respeita os outros e trata os outros como gostaria de ele próprio ser tratado. E há muita gente que não gosta disto. Acusam-nos. Mas se alguém ama o outro, somos nós. Porque Deus nos amou a todos, quando nós nem sequer merecíamos. E desde já quero dar um grande abraço a esta grande comunidade, a AD Almada, e não só a todos os amigos que estão presentes. Somos uma comunidade que ama a todos. Por isso nós temos pessoas de todos os países, muitas raças, muitas nações, porque amamos todos com o amor do Senhor. A segunda experiência missionária importante está registada no livro de Atos, capítulo 11, e nasce do grupo de discípulos que fugiu de Jerusalém pela perseguição iniciada a partir da morte do primeiro mártir e seguidor de Cristo, o diácono e pregador Estevão. E os perseguidos chegaram a Antioquia, uma cidade distanciada cerca de 300 km ao norte de Jerusalém, cidade muito importante, ou seja, a terceira maior do Império Romano naquela ocasião, com mais de 500 mil habitantes, onde residiam pessoas de várias etnias, onde predominava a cultura helénica, mas também uma grande comunidade judaica. E Atos dos Apóstolos, podem abrir as vossas Bíblias, capítulo 11, versículo 19, diz assim: aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Reparem bem que depois vou comentar. Não havia um grupo de cidadãos que saíram, de crentes que saíram, mas havia um grupo que diz que não anunciaram a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20, para mim, abre o texto e é muito importante. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e sirinenses, ou seja, judeus da diáspora, que diz que os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E versículo 21 diz algo muito importante: e a mão do Senhor era com eles. E agora ainda muito mais. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Não basta apenas crer. Os demónios também creem. Tu tens que te converter ao Senhor Jesus Cristo. É necessário que te convertas ao Senhor Jesus Cristo. E diz que chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé à Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que perseverassem no Senhor com firmeza de coração. Bem, neste grupo que acabamos de ler, podemos ver, por parte dos judeus, duas maneiras de ser discípulo e de entender o Evangelho. Ou seja, dois grupos muito diferentes entre si e ambos a realizar a obra da evangelização, a missão. Uns limitavam o poder de Jesus porque entendiam que o Evangelho era só para judeus. E outros que tinham entendido perfeitamente o ide e o alcance de Jesus em todos os sentidos. Os que só pregavam unicamente aos judeus tinham limitado a mensagem apenas ao seu grupo étnico. Os outros, que também pregavam o mesmo Evangelho, alcançaram não só os judeus,
mas também todos aqueles que tinham uma cultura e raça diferentes da sua, ou seja, os helénicos. Ou seja, a mensagem recebida do Mestre tinha gerado duas interpretações, uma limitadora e a outra abrangente. O ser humano, às vezes, ouve apenas o que quer ouvir, de acordo com os seus pontos de vista ou até com as suas comodidades. Mas o Evangelho não é para ser ouvido de acordo com as minhas limitações, nem as minhas comodidades, nem os meus pontos de vista. Deus quer e continua a falar através da sua palavra. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Ouça aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Eu, pessoalmente, sou contra as igrejas gueto. Ou seja, pessoas que só se relacionam com os da sua etnia, com os da sua cultura, com os da sua língua, com os das suas mesmas ideias. E um dos maiores problemas que continuamos a encontrar nos dias de hoje, em muitos missionários e até discípulos, é a falta de aculturação ou adaptação à nova cultura. Há um autor muito conhecido em missiologia, S.L. Grave, que disse: as barreiras culturais são as mais difíceis de ultrapassar. E depois ele também diz ainda, muitos educadores chegaram à conclusão de que a comunicação transcultural é uma condição sine qua non para a cidadania neste novo mundo. Então, muitos chegaram a este ou aquele país e nunca conseguem esta proeza de adaptar-se, que é importantíssima, não só para alcançar os habitantes desse país ou região, mas até para se sentirem satisfeitos e felizes no novo lugar onde residem. A barreira cultural e linguística só será superada se estes outros aspectos forem superados. Cuidado com aquelas igrejas que vêm de fora e querem ser como no seu país, em Portugal. Ou os portugueses que querem ir para outro país e fazer com que a igreja seja igual à de Portugal. Isto está errado, tem que haver uma adaptação cultural, uma adaptação total. Temos que incluir e não excluir ninguém se verdadeiramente e autenticamente somos Igreja de Jesus Cristo. A verdadeira igreja é para todos, não exclui ninguém. Não é mais forte numa área do que na outra. Não, não, não. Nós temos que dar lugar a todos, porque em Cristo somos um. E é importante respeitar cada povo, cada nação, cada cultura, se efetivamente nós queremos resultados positivos para o reino de Deus e para a sua glória. Vai ser nesta cidade, Antioquia, onde os discípulos pela primeira vez vão ser chamados cristãos pelo trabalho que realizaram. Já fosse de gozo, já fosse porque verdadeiramente através das suas vidas deram conhecer a mensagem do Evangelho, a verdade é que nasceu uma grande igreja que passou a ser a grande igreja missionária para o mundo. E graças à igreja de Antioquia, o Evangelho chegou à nossa Europa. Louvado seja o nome do Senhor. E termino dizendo: qual vai ser a tua atitude? Qual vai ser a minha atitude? Que Deus, rica e abundantemente, nos use para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Pai, agradecemos-te por esta oportunidade. Ajuda-me, a mim e aos meus irmãos, a sabermos ouvir a voz do Espírito Santo e podermos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o único Evangelho libertador e salvífico que temos. Agradecemos-te pelo caminho que nos preparastes e pela salvação que nos destes. Abençoa cada um dos meus irmãos e famílias e amigos que estão nos vendo agora mesmo. Em nome de Jesus. Amém.